PT reconheceu a vitória do Maduro sem ninguém saber, na surdina. Ele participou de um encontro do Foro de São Paulo, lá no México, semanas atrás. A Secretaria-Geral do Foro de São Paulo, ela é exercida por uma integrante também da cúpula do Partido dos Trabalhadores, pode baixar aqui, olha aqui, ó, segura aí, a Cláudia Sheinbaum, que ela é... Desculpa, a Cláudia Sheinbaum foi a que assumiu, né, a nova presidente do México, né, ela assumiu, e eles fizeram então esse encontro de partidos de esquerda, que nada mais é do que o Foro de São Paulo, né? E quem é a secretária executiva do Foro de São Paulo? A Mônica Valente, que também integra a executiva nacional do PT. Ela que participou da elaboração do documento que expressa apoio ao ditador venezuelano. Só que, para evitar repercussão negativa, o PT manteve o documento em sigilo. Nem a Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, se manifestou sobre isso. Aí você tem o Reginaldo Lopes, né, saiu a público aí dizer que isso não pode, que essa postura não reflete o que pensa a maior parte do partido, que o Lula também não pensa assim, somos um partido comprometido com a democracia, a postura de Maduro traz constrangimento para a América Latina. Diz aqui o Lopes da CNN. A gente até finge que acredita, tá? Como a gente também finge que acredita que o Tarek William, né, na fala recente do Tarek William, que é o procurador-geral da Venezuela, que acusou o Lula de ser agente da CIA. Eu acho que, se for agente da CIA, o Lula pelo menos é um agente duplo. Ele não é só da CIA, né? Porque os seus atos, suas decisões, suas medidas, seus pensamentos expressos mostram que ele está longe de ser só, se for o caso, se ele for realmente, está longe de ser só um agente da CIA. A gente sabe que ele foi do SNI, do Golbery, né? Mas da CIA a gente não sabe ainda, não tem ainda, os documentos não vieram a público ainda, fica só na acusação do Tarek, que não apresentou provas. Aliás, não apresentou provas disso, não apresentou as atas que, em tese, né, teriam garantido a vitória do Nicolás Maduro, as atas que vieram a público, as atas que foram usadas na contabilidade pela oposição mostram a vitória do Edmundo Gonzalez, que teve de fugir da Venezuela para não ser preso, porque lá o Supremo de lá, também aparelhado pelo regime, já tinha mandado prender o líder da oposição, o candidato da oposição, que em tese é virtualmente o vencedor da eleição deste ano, tá? Quer mais apagão de moralidade? Eu já passo ao comentário dos nossos queridos convidados. Link 2, por favor. O Boulos, que está candidato, né, está concorrendo aí no segundo turno com o Ricardo Nunes. Veja, olha só, ele gastou até agora 6 milhões e 200 mil reais para ter militantes nas ruas durante a campanha. Quer dizer, é aquela velha história. Não tem mobilização orgânica, não tem povo, não tem eleitor, tem que pagar. O montante faz parte aí do custo total de 51 milhões da campanha. Boa parte desse dinheiro foi destinada pelo fundo eleitoral do PT. Tá? Então tá aí, ó, os ativistas que são identificados por bandeiras e panfletos são fundamentais, naturalmente, numa campanha e que são tradicionalmente conhecidos por uma militância orgânica, tá? Só que eles se adaptam à necessidade como cabos eleitorais, né? O atual prefeito Ricardo Nunes contabiliza gastos totais de 44 milhões, sem discriminar que valores foram para a militância de rua. Um coordenador da campanha do Solista destacou a importância dos apoiadores para alcançar eleitores que não acompanham a propaganda política nos meios digitais nem tradicionais. Muito bem. Você quer comentar isso, Paulo? Olha, sei que você não é comentarista de política, mas você quer comentar? Mas é bom porque, por exemplo, na Constituição nós temos o princípio da moralidade. Exatamente. Que a gente está vivendo um apagão da moralidade. Apagão da moralidade, né? Então, a organização política hoje do Brasil, ela está completamente imoral, ou seja, você vê além desse apagão moral, está um apagão de ética. Sim. Né? Que tem a ver também a ética com a moral, mas o que eu vejo disso? Primeiro, é chamar a militância orgânica por dinheiro. E isso, a esquerda sempre funciona dessa forma. O orgânico deles chama-se dinheiro, então são movidos a dinheiro.
E essa campanha do Boulos, ela está servindo para mostrar o quão hipócrita é esse sistema, que precisa ser alterado, esse sistema de financiamento público de campanha, sistema desse fundão partidário, porque nós temos aí um apagão de moralidade, também um apagão de recursos para setores essenciais da sociedade. Sim. E aí você vê 6 milhões gastos com militantes para poder ficar balançando bandeirinha e colar adesivo e sair na rua pedindo voto. Até muito. eu, né? Quer dizer, é muito curioso. Olha só, você cidadão que está nos assistindo, pagador de impostos, escravo do sistema, eu aqui jogo na cara mesmo. Eu sei que você fica chateado comigo. O nosso programa acaba sendo um exercício diário de masoquismo, porque eu estou todo dia dando notícia ruim e mostrando para o nosso espectador que o culpado é ele, né? Não sou eu, Cláudio. Eu sei que não é você, mas é a sociedade brasileira. Você integra a sociedade brasileira. Se você não se ergue, se você não se informa, se você não se forma, se você não exerce a sua cidadania, não se ergue contra o arbítrio, a corrupção, essa imoralidade pública, você é cúmplice. Eu estou fazendo meu trabalho aqui. Eu sei que quem está nos assistindo, que está apoiando, quer participar disso. E estar aqui, vinculado a essa audiência, é um exercício de cidadania. Você integrar o nosso clube de membros e manter vivo esse programa, esse projeto, que é mais do que jornalismo, é uma aula de cidadania, você exerce também essa sua cidadania e você tem chance de influenciar nesse processo, porque o jogo político é um jogo de influência. Eu estou muito mais preocupado com a influência do que com a audiência. Se eu quisesse atrair uma audiência colossal, eu ficava na superfície do debate público, fazendo clickbait, né, e chamando gente para polemizar sem critério. Agora não, eu aqui faço o esforço de trazer gente qualificada, da gente agendar com autoridades, com especialistas e trazer temas de interesse estratégico. Por quê? Porque a atuação política ela também deve ser estratégica. Se você não tiver planejamento e estratégia para atuar politicamente, você bate com a cara no muro. Porque quem está do outro lado, quem está dentro do sistema, tem isso como drive, tá? Então, muitas vezes você está aí passeando na rua da sua cidade, aí você está vendo a militância toda na rua, você passou no bairro ali, passou em qualquer bairro, né? Passou ali na Zona Sul de São Paulo, você se deparou com bandeiras do Boulos, todo mundo vestido com a camisa da campanha, colando adesivo, aí você, porra, o cara tá bem, né? O cara tem militância mesmo. Aí quando você vai para o detalhe aqui das contas, você percebe e descobre que não há militância. O que há é um mercado. E o mais trágico disso tudo é que quem paga por isso, por essa festa, por essa farra, é você. O André Marcília, você quer comentar esse tema? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente fala em apagão de ética, a gente pressupõe que antes estava aceso, né? Então, é preciso dizer que eu sempre falo isso, e eu acho que é um ponto que talvez a gente seja um slogan importante. Nós, no Brasil, nos acostumamos a defender interesses e não valores. Pode parecer para alguns um sinônimo, mas não é. Interesse é aquilo que você oportunamente tem. Então, se hoje o meu interesse é comer lasanha, eu como lasanha, mesmo que eu seja uma pessoa diabética e morra amanhã. A pessoa vive só do seu interesse e não de valores. Os valores aí sim tem a ver com a ética, tem a ver com a moral. Então, quando a gente se preocupa com valores, a gente está se preocupando com o coletivo, está se preocupando com o país, mas nós não temos governos assim, nós não temos políticos assim, nós não temos uma visão econômica dessa forma. A gente está vendo agora parlamentares, por exemplo, em relação a essa questão das PECs, parlamentares defendendo que o STF interfira no trabalho deles mesmos. Quer dizer, é mais ou menos como se nós, advogados, saíssemos para a rua e falássemos assim, olha, por favor, nos punam, não permitam que nós, advogados, sigamos trabalhando.
Oh, mas o que você é? Eu sou advogado. Mas a gente, infelizmente, tem esse tipo de parlamentar. Assim como a gente tem jornalistas que defendem a censura. Eles são os primeiros a serem atingidos pela censura, mas defendem a censura. Então, nós apenas olhamos o imediato, nós não olhamos o futuro. Política se faz olhando o futuro. Não existe política olhando o imediato. Você faz uma política burra se você olhar o hoje apenas e apenas o que está à sua volta, ou apenas o que está ao seu lado, ou imediatamente à sua frente. Então, é preciso construir uma política que olhe para o futuro, políticos que tenham a capacidade mínima de fazer isso, advogados que sejam capazes de olhar a classe, jornalistas que entendam que censura não deve ser defendida. Somente dessa forma é que a gente vai conseguir chegar a uma moralidade. E aí, quem sabe, no dia que a gente chegar a uma moralidade, a gente possa se dar o luxo de ter um apagão. Primeiro precisa fazer-se a luz, né? É que nem aquela história de decolonizar. Precisamos decolonizar o Brasil. Não, a gente talvez precise ainda primeiro pensar em ser colonizado. A gente ainda não passou não chegamos nem nessa fase. A gente ainda não chegou aí. Eu uso esse raciocínio para falar do Brasil nação, né? Assim, tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que voltar a pensar o Brasil como nação. Peraí, o Brasil... Desde quando o Brasil é uma nação? Isso aqui é um território vandalizado, populado por gente selvagem, por uma elite corrupta que só pensa em si e dominado por grupos de interesse. Nessa semana, Paulo, a gente trouxe aqui uma deputada que é indígena que estava dizendo para a gente o que estão fazendo com as terras indígenas. Que é um território que você não pode tocar, não pode entrar. O cidadão, se você for passar lá, toma uma flechada, você nem entra. E aí ela falou assim, sabe para que está sendo utilizado? Para plantar maconha, para cometimento de crime. O crime organizado já domou e já tomou e está cooptando os indígenas para o garimpo. O narcotráfico para plantar maconha. Ela disse o seguinte, que as terras da Guajajara, da Índia, da ministra, dos povos indígenas, é uma terra que está sendo utilizada para plantar toneladas de maconha. Aí você se pergunta assim, por que há esse movimento, né? Essa onda para legalização, primeiro do uso, depois vai ter que legalizar o plantio, porque já está acontecendo o plantio, não é de hoje, desde a década de 90, e a ministra vai às redes sociais dizer que isso faz parte da cultura indígena, e não faz. Quem trouxe a maconha, segundo os estudiosos, para o Brasil foram os escravos negros. Então não é da cultura indígena. Tá? Não é da cultura indígena, não é da cultura brasileira. Tá? Foi importado. Você dizer que passou a ser, aí é outra história. Agora, é ilegal, plantar é ilegal. Aí eu me pergunto, se plantar é ilegal, por que estão plantando e ninguém faz nada? Estão plantando em terra indígena e ninguém faz nada. Por quê? Porque a terra indígena deixou de ser território federal? Virou o quê? Virou um free shop? Virou uma zona franca do crime? E aí eu me deparo com outro tema, que será tema do nosso debate aqui na terça-feira, que a Marina Silva agora está querendo que seja criada uma zona de proteção marítima em toda a costa brasileira. Para quê? Para que não se possa explorar nada, nem o petróleo lá da margem equatorial. Está a serviço de quem? Então, senhoras e senhores, permaneçam, vocês que estão vindo aqui às vezes para criticar e tal, vocês que não têm a mínima noção do que está acontecendo no país, que ficam aí na base da idolatria política, batendo palma para maluco, discutindo besteira, questões secundárias, terciárias, marginais, vocês não estão vendo a boiada passar. Então, quando vocês não se informam, não se formam e não exercem essa atividade de cidadão, vocês perdem o bonde da história e perdem a possibilidade de forjar o país como uma nação. Nós não somos uma nação, estamos distantes de ser.